Não se esqueça de dar o like. Minha família quer que eu termine com minha namorada depois de como ela respondeu à brincadeira do meu irmão. Oi, Reddit. Há muito tempo eu acompanho, mas é a primeira vez que posto. Eu sei como o título soa, mas honestamente poderia usar alguma perspectiva externa, já que qualquer pessoa que eu possa perguntar é tendenciosa em relação à situação. Estou namorando minha namorada, Lola, há cerca de 2 anos, e no geral as coisas têm sido ótimas. Meu irmão Ian sempre foi meio estranho sempre que ela surge ou está por perto. Ian e eu somos muito próximos, conversando diariamente, mas a conversa geralmente muda de assunto quando começo a falar sobre qualquer coisa relacionada a Lola. Pensei que talvez ele estivesse com ciúmes do tempo que eu passava com ela ou talvez tivesse uma queda por ela. Ainda assim, sempre que nos encontrávamos, ele fazia comentários sobre nossa diferença de idade, zoava comigo por ser gado e brincava sobre o distúrbio do sono dela. Ian sempre gostou de uma boa brincadeira, seja pregando ou sendo vítima. Ele adora rir e sinceramente acredito que, quando ele vai pregar as pessoas, ele o faz de uma maneira para compartilhar o riso. Mas, quando ele tentou fazer pequenas brincadeiras com Lola, ele fazia coisas que descobriu que a deixam desconfortável, como fazer sons altos repentinos, pular para assustá-la. E uma vez eu o peguei antes que ele fosse fazer a brincadeira do creme de barbear enquanto ela cochilava no quarto de hóspedes. Eu o avisei com mais detalhes naquela época que ele não deveria mexer com ela enquanto ela estivesse dormindo, pois interromper seus ciclos regulados não é bom para ela e, no melhor dos casos, ela fica de muito mau humor quando é acordada. Ian pareceu entender e pensei que fosse isso. Eu fiz uma festa de ano novo alguns dias atrás e convidei Ian e um monte de amigos meus e de Lola. Todos estavam se divertindo, meu alarme tocou para ela tirar uma soneca, ela foi com um sorriso sonolento, e eu continuei a festa. Um tempo depois, todos ouvimos um grito, seguido logo depois por palavrões e algo quebrando. Entrei em pânico, pois vinha do meu quarto, onde Lola estava, e corri quase chutando a porta para encontrá-la empurrando alguém para baixo e gritando com ele. Olhei para ver quem era e vi uma máscara de aranha que, infelizmente, reconheci como sendo do Ian de anos atrás. Vi ele se esgueirando para longe, mas ela só parou quando 3 de suas amigas passaram por mim para ajudá-la e verificá-la antes de ela acabar desmaiando nos braços delas. Ian se levantou do chão, arrancou a máscara e revelou o que ela conseguiu fazer no tempo que levamos para reagir. Ele começou a chorar, dizendo que ela estava louca e abusiva, que ele só queria garantir que ela não fosse dormir antes da contagem regressiva. Neste ponto, todos começaram a gritar. Ian parecia aterrorizado e continuava repetindo que ela era louca e que eu não deveria ficar com alguém que pudesse fazer isso com o irmão do namorado. Alguns dos meus amigos estavam gritando que, se ela fez isso com ele, poderia fazer isso comigo. Todas as amigas dela estavam gritando sobre como ele deveria saber para deixar uma garota dormindo em paz e como isso era assustador. Ian acabou ligando para nossa mãe para dizer que Lola o machucou e ela está furiosa. As amigas de Lola acabaram levando-a contra meus protestos, e meus amigos estavam praticamente divididos ao meio. Lembro-me de ficar parado lá enquanto todos discutiam enquanto a contagem regressiva acontecia, minha mãe me ligando pela 10ª vez, e Lola finalmente me mandando uma mensagem de texto dizendo que precisa de espaço para pensar. Desde então, trocamos mensagens leves. Ela expressou que não consegue superar o medo do que aconteceu, mas ainda não me contou o que aconteceu do ponto de vista dela. Ian e minha mãe estão tentando me convencer a terminar com ela e me repreender por não ajudar ou defender meu irmão quando ele estava sendo agredido, também exigindo um pedido de desculpas por não cumprir meu papel de irmão mais velho. Ian fez videochamadas com alguns outros membros da família e agora minha tia, que pagou pela nossa faculdade e pela casa onde minha mãe e irmão moram e me ajudou a conseguir meu apartamento, está fazendo a viagem de 3 horas para garantir que seus meninos estejam bem, o que está me estressando ainda mais. Por um lado, eu sei que a família é a família e devo fazer o que posso para defender as pessoas que me ajudaram a crescer e a me tornar a pessoa que sou. Depois que meu pai saiu, todos do lado da minha mãe se uniram para ajudá-la a se reerguer depois que ela perdeu sua casa e estava à beira de perder os filhos também. Minha mãe teve minha irmã e eu jovem e infelizmente ela não pôde terminar o ensino médio cuidando de gêmeos pequenos, com minha avó morrendo logo depois. Minhas tias e familiares se uniram para nos ajudar a criar, conseguir a ajuda de que minha mãe precisava, garantir que tivéssemos o necessário para a escola, vida e realmente nos salvaram não apenas da falta de moradia, mas de algo pior. Tenho muito respeito pela minha família porque sei o que eles fizeram por mim. Minha tia me deu aulas particulares depois que fui diagnosticado com uma deficiência de aprendizado e é por causa dela que consegui me formar, quanto mais ir para a faculdade. Eu brincava que queria ser como ela quando crescesse.
E agora, saber que as mesmas pessoas a quem devo minha vida estão chateadas com uma escolha que fiz me deixou tão ansioso, eu congelo só de pensar nisso, assim como congelei naquele quarto e não sei o que fazer. Por outro lado, Lola é minha namorada, eu a adoro, a amo, sinto que devo estar lá para protegê-la. Não quero ultrapassar os limites dela, mas não falar com ela é um tipo diferente de dor. Ian está convencido de que ele estava fazendo uma brincadeira bem intencionada e foi punido injustamente por querer garantir que todos estivessem se divertindo. Não sei se acredito nisso, mas conheço Ian há 22 anos, crescemos inseparáveis. Não quero duvidar dele apenas porque o amor pode estar me cegando. Como devo abordar a situação com a Lola? Como posso convencer minha família de que Lola não é uma ameaça? Ela é honestamente a pessoa mais doce e atenciosa, apenas não pode ser acordada. E parte de mim sente que ela foi empurrada até esse ponto. Uma amiga dela da festa acabou de me mandar mensagem para me criticar por ficar paralisado na festa em vez de defender a Lola. Muitas palavras foram ditas, mas o que me chamou a atenção foi ela chamar meu irmão de insensível por não apenas perturbá-la, mas usar uma fobia contra ela. Foi quando percebi que ele tinha uma máscara de aranha. Lola tem aracnofobia grave. Eu sei disso e estou tentando pensar se o Ian sabia disso ou se foi má sorte ele decidir fazer essa brincadeira com isso. Edição. Obrigado a todos que compartilharam seus conselhos e opiniões nos comentários, mesmo os mais francos e rudes que me informaram que, ao não agir, eu estava machucando minha namorada também. Ela me ligou alguns minutos atrás e eu fiquei tão feliz em ouvir sua voz que ainda estou chorando por isso. Ela parecia quieta, não como sua pessoa habitual e animada, e não disse muito além de perguntar se eu estava bem e se poderíamos conversar amanhã. Eu não queria nada mais do que continuar conversando com ela, me desculpei várias vezes, mas ela agradeceu por pedir desculpas e continuou mudando de assunto até onde eu queria nos encontrar amanhã. Decidimos ir para aquele lugar agradável de crepes e chá que ela gosta, um dos nossos primeiros pontos de encontro, e então ela desligou. Agora sei que não posso ficar imparcial. Minha tia vai estar na casa da minha mãe em breve, e estou andando de um lado para o outro na minha sala pensando em como vou abordar isso com minha família. Não quero ser rude, mas não vou deixar meu tom ou linguagem me impedirem de fazer o que deveria ter feito desde o início. Ian deu muitas desculpas, mas nenhuma delas justifica o que ele fez com ela e que eu deixei passar sem motivo aparente. Depois de ouvir sua voz e o quão para baixo ela parecia, estou pronto para a guerra. Ela pode terminar comigo, e depois de ler todos os seus comentários, estou enojado com minhas ações e também me deixaria. A atualização. Para todos que entraram em contato comigo com conselhos sobre como posso aprender com essa tempestade de merda, obrigado. Para todos que me ajudaram a entender que só porque a família fez muito por você, não significa que você está endividado com eles e não pode ter uma opinião ou vida própria, obrigado. Para todos que entraram em contato comigo me chamando de idiota, dizendo que sou péssimo como namorado, esperando que Lola me deixe, obrigado. Esta não será uma atualização completa, pois muita coisa aconteceu ontem e, francamente, não tenho tempo para entrar em tudo com a polícia e a embalagem para lidar. Resumindo, enquanto muitos de vocês aconselharam a esperar que Lola me contasse o lado dela antes de eu confrontar minha família, todos eles vieram para meu apartamento ontem de manhã enquanto eu estava escrevendo uma lista de perguntas para eles. Eu deveria ir na noite anterior, mas mandei mensagem dizendo que precisava de tempo e se poderíamos nos encontrar mais tarde hoje, mas obviamente eles não gostaram disso e apareceram sem avisar. A briga começou quase imediatamente e inicialmente fiquei surpreso com eles estarem lá, mas combinei a energia e comecei a gritar de volta para eles por seu comportamento predatório e conivente de Ian e como não podia acreditar que eles iriam apoiá-lo nisso, bebê arco-íris dourado à parte. Minha tia ficou na minha cara sobre desrespeito, enquanto minha mãe chorava e meu irmão me xingava, mas apontei para o meu computador e gritei de volta para eles que se realmente acreditavam que Lola era o problema, então eles eram idiotas que culpavam a vítima e que eu não queria mais nada com eles. Minha mãe continuou chorando, mas consegui a atenção da minha tia com o computador e ela se aproximou para olhar a tela. Eu estava passando pelos comentários para escrever todas as perguntas, e depois de um minuto ela se virou para nós, na verdade para o meu irmão, e disse, "O que é isso?" Expliquei sobre o Reddit que eu tinha postado pedindo ajuda, e Ian então parou de confortar minha mãe e passou por mim para chegar ao computador, perguntando que direito eu tinha de compartilhar assuntos familiares na internet. Minha tia parou e perguntou, "Por que você não nos disse que estava sozinho com ela? Você nunca me disse que ela estava dormindo." Dizer que o inferno se soltou seria um eufemismo. Como num passe de mágica, minha mãe quase parou de chorar alto imediatamente e olhou para minha tia confusa.
Ian começou a balançar a cabeça e a repetir sua versão da história, que, ouvindo, estava irritantemente distorcida. Eu tinha descoberto que não apenas ele contou para a mãe e para nossa família estendida uma versão da história na qual Lola foi violenta demais com ele quando ele pulou de trás de uma porta para dar um susto nela, mas ele deixou de fora os detalhes que o colocavam em uma luz negativa. Comecei a gritar novamente, chamando de mentiroso, mas ele começou a chorar e me chamou de mentiroso que só estava tentando mentir pela minha namorada. Ao ver meu irmão chorar, minha mãe implorou para que parássemos, minha tia rolando mais na tela. Pareceu tanto um minuto quanto uma eternidade que estávamos gritando um com o outro sobre como a noite foi, como eu sentia que ele sempre usava suas lágrimas para conseguir o que queria, ele me xingando por ser ingrato, etc. Infelizmente, esqueci onde estávamos e não abaixei o volume, e algum tempo depois ouvi uma batida na porta. Eu não sabia quem poderia ser, uma parte boba esperava que fosse a Lola, embora soubesse que não era. Eram 2 policiais, respondendo a uma reclamação de barulho de um dos vizinhos. Me sentindo estúpido, expliquei claramente que ninguém estava ferido e estávamos tendo uma discussão acalorada, mas que ninguém estava em perigo. Deixei-os olhar ao redor e falar com minha mãe e irmão, mas minha tia falou quando parecia que eles apenas nos dariam um aviso. Na verdade, acho bom que vocês estejam aqui, meu sobrinho tem algo que gostaria de denunciar. Ela fez um gesto para Ian, cujos olhos se moviam rapidamente entre ela e os policiais. Minha tia ainda parecia tão irritada quanto quando chegou, mas estava olhando furiosamente para Ian. Sabe, hipoteticamente se alguém toca ou bate em você sem permissão ou motivo justificado, isso é algo que você pode e deve denunciar. Tem algo que você quer dizer? Houve silêncio, olhares se movendo para todos ao redor da sala. Minha tia não parecia encorajadora em uma denúncia, me ocorreu que ela estava confrontando ele. Eu o encarei, seus olhos estavam saltados, ele parecia tão apavorado quanto naquela noite quando estava tentando se afastar da Lola. Um dos policiais perguntou se estava tudo bem, e como um relógio, Ian começou a chorar descontroladamente. Minha mãe perguntou o que estava errado com ele, eu disse a ela que ela tinha que parar de mimá-lo, ele estava mentindo para vocês, minha tia perguntando a ele novamente se tinha algo a denunciar. Você estava furioso contra essa garota esta manhã, para onde foi todo aquele fogo? Ela te bateu ou não? Levou um tempo para nós o pressionarmos, mas ele finalmente admitiu para a sala que não tinha nada a relatar porque não sentia que ela seria corretamente processada. Sua próxima história soou mais próxima da que eu conhecia, onde ele admitiu saber que Lola tinha ido dormir e queria assustá-la para que ela acordasse. Ainda não acredito no motivo dele querer acordá-la. Que ele colocou uma máscara, perguntei se ele sabia que ela tinha uma fobia, ele disse que sabia que ela achava eles assustadores, e que não havia mais ninguém no quarto com eles, ele não conseguiu que nenhum dos nossos amigos concordasse com a pegadinha, então ele fez isso sozinho. Ele disse que começou a fazer barulhos contra a parede onde a cama estava encostada e depois se aproximou para gritar em seu rosto. Ele disse que ela acordou e o surpreendeu porque ele pensava que o estresse e o pânico a fariam gritar ou se esconder, mas ela foi para cima dele. Ele descreveu a surra para todos na sala, alguns dos quais viu os policiais se olharem e depois olharem para ele novamente. Então foi quando eu empurrei a porta não estava trancada, apenas entrei em pânico e não pensei em usar a maçaneta corretamente, apenas joguei meu corpo na porta, e o resto da sua história é para o que eu estava lá. Tenho certeza de que se a polícia não estivesse lá, eu teria batido nele. Eu sei que teria. Minha mãe começou a chorar ainda mais quando ele disse que ela estava dormindo, um fato que mudou toda a sua história, e minha tia o repreendeu, todos o repreendendo por sua estupidez e comportamento de idiota. Enquanto os policiais explicavam que soava como se o que ele disse fosse verdade, Lola agiu em legítima defesa, e que não apenas o que ele fez era juvenil, mas um dos policiais pediu permissão para minha mãe para interrogá-lo mais, já que seu comportamento era preocupante e eles queriam ter certeza de que ele não era um perigo para si mesmo ou para os outros. Minha tia e eu dissemos aos policiais que ele tinha 22 anos ao mesmo tempo, um adulto, e que não precisavam da permissão dela, ele parece bem mais novo do que é. Ao ouvir a idade dele, um dos policiais se sentou com ele e pediu para ele falar sobre seu processo de pensamento, e o outro policial explicou para minha mãe e minha tia que Lola poderia prestar queixa dadas as informações de Ian. Minha tia ainda parecia irritada enquanto minha mãe chorava por estar confusa e por causa de seu bebê. Minha mãe literalmente olhou para mim e disse que não entendia como seu bebê poderia fazer isso. Já sabia que estava profundamente enfiado na merda dessa família, mas percebi que não podia crescer na terra que me envenenou, e precisava sair se realmente fosse melhorar e permanecer melhor.
Minha mãe continuou se preocupando com minha tia e outro tio no telefone chorando por causa do drama enquanto eu mandava mensagem para um amigo meu que mora do outro lado da cidade se poderia ficar na casa dele. Estava me sentindo sobrecarregado com todos eles e não queria estar a poucos minutos da fonte do problema. Também queria dar a mim mesmo espaço para pensar e entender com a cabeça clara. Estou digitando isso entre pausas para empacotar. Minha tia me viu no meu quarto fazendo isso, mas não me impediu, apenas me perguntou se eu tinha falado com o Lola sobre isso, e eu disse a ela que ainda não, mas tinha planos de fazer mais tarde. Ela me disse que estava desculpando por acreditar em meu irmão sem ouvir qualquer outra versão e que esperava que Lola estivesse bem. Então foi só eu no apartamento. Os policiais saíram depois de tirarem uma declaração minha e do meu irmão. Minha mãe saiu com meu irmão, ainda chorando, meu irmão me chamando de idiota, o pior irmão do mundo. E minha tia me deu um abraço, pedindo desculpas novamente por como ela e sua irmã agiram, e me disse que eu não lhe devia nada, mas que gostaria de saber se Lola está bem. Com todos indo embora, fui para a casa do meu amigo e ficarei lá até segunda ordem. Ele não conseguiu ir à festa, mas ouviu sobre ela por várias pessoas. Quanto a Lola, sim, eu me encontrei com ela ontem. Por mais animado que eu estivesse para vê-la, sei que a maioria de vocês estava me dizendo que ela ia terminar comigo, então eu estava me preparando para isso. Quer eu acabasse solteiro ou não, eu queria ter certeza de que ela estava bem acima de tudo. Eu sei que não a mereço como namorada, e preferiria muito que ela não estivesse comigo se isso significasse que ela estivesse segura. Ela trouxe uma amiga com ela e nós três nos sentamos e conversamos. Mostrei a elas a postagem do Reddit e Lola pediu que eu não compartilhasse mais nenhuma informação sobre ela até que ela se sinta pronta. Ela está no Reddit para jogos e rolagem geral com bastante frequência e me avisou que se encontrasse essa história sem eu ter contado a ela, ela ficaria irritada. Ela leu muitos dos comentários preocupados com ela e queria que eu transmitisse a todos vocês que, embora chateada, magoada e com emoções misturadas, ela está no geral bem. Ela não gosta que eu tenha postado sobre ela sem pelo menos dar um aviso, mas depois que ofereci para apagar o post, ela apenas pediu que eu lhe desse tempo e para deixar ela, sua vida pessoal e opiniões fora de qualquer coisa além do que eu já disse aqui até que ela diga o contrário. Em resumo, ela terminou comigo, e quando eu contei a ela sobre os policiais nos dizendo que ela poderia apresentar queixas, sua amiga riu e me disse que eles estavam mais do que cientes. Ela agradece a todos pela preocupação e me disse que realmente espera que ambos aprendamos com isso. Esta sessão foi aprovada por ela. Então é isso, a menos que eu esteja esquecendo de algo, é tudo o que posso dar agora. Minha mãe está me ligando e mandando mensagens, dizendo que essa maldita situação deixou Ian e ela um caco e que ela não consegue acreditar que eu deixaria uma garota fazer isso conosco. Bloqueei meu irmão logo depois que ele saiu do meu apartamento, e acabei de bloqueá-la. Minha tia me disse que vai falar com ela, mas não sei como isso vai acontecer. Entendo que não é o que todos querem, mas nada disso é o que eu quero também. Para todos que têm apenas coisas ruins a dizer sobre mim, entendo, sou um idiota. Agradeço todos os conselhos que recebi, vou dar uma pausa não só na merda da minha vida, mas também nessa coisa do Reddit. Sei que tenho muito a crescer, e não posso fazer isso nesse ambiente. Obrigado novamente a todos. Eu disse para minha amiga, aqueles peitos falsos não mantiveram seu homem em casa, não é mesmo? Eu tenho uma amiga e vou chamá-la de Tiffany. A história dessa garota é meio engraçada porque ela costumava ser minha valentona da escola secundária, mas acabamos nos tornando amigas próximas. E embora tenhamos nos aproximado, isso não a impediu de ser sarcástica ao longo dos anos. Mas eu ignorei porque achei que era apenas sua personalidade. Eu fiz isso até agora porque, na minha opinião, ela passou dos limites. Tiffany gosta de se gabar. Ela e o marido estão juntos desde o ensino médio. Ela também é corretora de imóveis trabalhando em uma imobiliária de alto padrão. Ela ganha um bom dinheiro. No geral, ela tem um estilo de vida legal, sem ódio aqui. Mas ultimamente essa garota tem me pegado. Então eu e algumas amigas tivemos um encontro na casa dela. Mas ela não parava de me atacar. Não é literalmente, mas isso é o que ela disse. Então qual é o lance com vocês dois? Por que ele não te casou ainda? Já se passaram anos, garota. Ah, eu sei. Ele provavelmente não vai casar com você porque você é meio plana. Ela diz há anos que meu corpo é o motivo pelo qual meu namorado não vai me casar. Ela fez cirurgia no corpo inteiro e agora que tem um corpo bonito, ela está me envergonhando. Ela também costumava ser magra, ironicamente.
Então eu respondi: aqueles peitos falsos não mantiveram seu homem em casa, não é mesmo? Porque o marido dela tem histórico de traição. E todas me chamaram de vadia e me expulsaram. Ela cutucando em mim, acho que trouxe de volta um pouco de ressentimento dos velhos tempos em que ela me intimidava, então acho que perdi a cabeça. Foi realmente prejudicial para minha autoestima, para ser honesta. Eu estava errada. Atualização. Aqui está a atualização do meu último post, caso alguns de vocês não tenham visto e estavam curiosos. Elas acabaram me mandando mensagens pedindo desculpas, mas lendo esses comentários realmente me fez perceber que elas estão cheias de merda e não são minhas amigas. Vou seguir o conselho de estar ao redor de amigas melhores e mais incentivadoras. A maioria de nossos encontros eram sessões superficiais onde nos destruíamos mutuamente e fofocávamos quando deveríamos estar nos divertindo, e se não isso, temos que ser sua terapeuta enquanto ela despeja todas as suas bagagens sobre nós, hahaha. Muitos de vocês perguntaram por que éramos amigas mesmo. Para isso, eu responderia que acho que apenas caí na dela. No 10º ano começamos a ter muito mais aulas e esportes juntas, então ela fez amizade comigo. E nós nos conectamos por ambos sermos italianas. O resto foi história e mais besteira, risos. Mas eu sei. Foi burrice. Curiosamente, até mesmo a própria família dela não suporta ela. Sou próxima das irmãs dela, que são opostos polares a ela, e até elas disseram para cortar relações com ela. Estou tão cansada. Espero que em algum momento ela perceba que deveria ser uma pessoa melhor. Eu com certeza percebi que devo. Nem deveria ter descido lá com ela. De qualquer forma, obrigada pelo conselho. Seria errado da minha parte se eu terminasse meu relacionamento sem tentar salvá-lo após a minha namorada sugerir um relacionamento aberto? Eu, 27, estava junto com minha namorada, 27, por 3 anos. Relacionamento estável e sem bandeiras vermelhas do meu ponto de vista. No último sábado, ela pediu por um relacionamento aberto. O raciocínio dela foi que não aproveitamos o suficiente no passado e isso poderia nos ajudar a fortalecer a intimidade e o amor. Eu rejeitei e ela parecia infeliz depois disso. Não vou mentir, uma sugestão de relacionamento aberto do nada é um grande sinal vermelho para mim e provavelmente significa que ela já tem alguém em mente. Já fui traído no passado e deixei muito claro que quero um relacionamento monogâmico antes de ser exclusivo. A sugestão dela me deixou abalado mentalmente por alguns dias. Eu quero terminar com ela. Eu a amo, mas ela abriu a caixa de Pandora e não tenho certeza se posso confiar nesse relacionamento. Não será saudável para nenhum dos lados. Seria errado da minha parte se eu terminasse o relacionamento sem tentar salvá-lo? Eu tentei salvar meu relacionamento anterior quando havia problemas de confiança e não deu certo. Eu só não quero prejudicar minha psicologia lutando. Ao mesmo tempo, duvido de mim mesmo porque a amo e é um relacionamento de 3 anos. Ela tem reclamado sobre falta de intimidade? Não. Perguntei se estava relacionado a isso, mas ela disse que não. Também não é sobre qualidade. Ambos moramos com nossas famílias e ainda temos de 3 a 4 vezes de intimidade por semana depois de nos encontrarmos. A atualização. Fiz um post há 2 dias sobre minha situação de relacionamento neste subreddit. Quero agradecer a todos. Levei meu tempo lendo a maioria desses comentários e houve alguns conselhos realmente úteis. Conversei com ela ontem e terminei com ela. Disse a ela que pensei na proposta dela e queria fazer uma pergunta. Basicamente, perguntei por que ela propôs um relacionamento aberto do nada. Ela disse que ouviu falar disso com as amigas e gostaria de experimentar para fortalecer nosso relacionamento. Perguntei se ela já tinha alguém em mente. Ela disse que não. Agradeci pelas respostas, mas afirmei que quero um relacionamento estritamente monogâmico. Além disso, disse a ela como minha confiança no relacionamento foi abalada após sua proposta e que quero terminar com ela. Desejei tudo de melhor para ela e me preparei para sair da mesa. Ela ficou brava, um pouco demais comigo. Ela me chamou de inseguro e me chamou de todos os nomes possíveis no livro. Saí da mesa rapidamente depois de ouvir isso e voltei para casa. Ela começou a me ligar, me mandar mensagens em um tom de raiva e eu simplesmente tive que bloqueá-la. Ambos moramos com nossas famílias, então a separação foi rápida. Não há necessidade de pegar minhas coisas da casa compartilhada ou qualquer coisa assim. Não há problema até aqui.
Hoje, uma amiga me disse que a viu com um colega de trabalho na mesma noite e me perguntou se eu sabia disso. Eu disse a ela que terminamos ontem. Então, sim. Ela definitivamente tinha alguém em mente. Não dói tanto quanto eu pensava que doeria. Talvez seja porque eu estava preparado para uma coisa dessas. Talvez minha mentalidade tenha mudado depois da última vez que fui traído. Minha mentalidade é apenas seguir em frente e não me preocupar com coisas que não posso mais controlar. Se ela estava traindo durante o relacionamento ou não, eu não me importo em saber. Tudo o que posso fazer é seguir em frente e viver minha melhor vida. Tenho uma viagem para a Coreia do Sul neste mês e quero aproveitar. Obrigado por todos os conselhos, Reddit. Cuide-se. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, compartilhe para um amigo e confira esse próximo vídeo. Uma boa tarde pessoal.